Olá, olá, olá! Já estamos conectados. Então, 5 segundinhos aqui. Agora você está ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, professoras e professores de educação infantil. Ah, você não é professor de educação infantil? Ah, você é uma mãe de criança pequena que está fazendo a pré-escola e que quer muito aprender o que acontece nos bastidores da escola, o que acontece nos bastidores de uma sala de aula, como é que a professora faz. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo todos vocês, educadores que estão interessados em aprender alguma coisa nova, alguma coisa diferente, ou para se informar e saber mais. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre autonomia, a gente vai falar sobre o que é educação integral e sobre o protagonismo. Então, hoje, na verdade, são esses três temas que eles estão sempre interlaçados um ao outro. A autonomia, a gente vai começar falando, obviamente, de quem? Vamos falar de Paulo Freire. Sim, fala autonomia, já vem na cabeça o que? O livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. E aqui no livro, tem na capa aqui do livro, eu vou ler para vocês, e você já pode começar a refletir. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todos os dias ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Então, a autonomia, ninguém acorda num belo dia de domingo de manhã e fala: uau, eu sou uma pessoa autônoma, eu consigo fazer muitas coisas sozinhas. Não, é um processo. Por isso que a gente já começa já na infância, bem na infância tenra mesmo, a gente vai deixando que a criança coma sozinha, faz muita sujeira? Faz, gente, faz. Agora, você dando sempre a comida na boca, você vai o quê? Você vai mais rápido, que a gente tem uma pressa, né? A gente tem que, não sei o que a gente tem sempre uma pressa. A gente está ajudando a criança a se desenvolver? Daí a criança, o que acontece? Ela é completamente dependente da mãe, completamente dependente do pai, completamente dependente do adulto, e daí o adulto se irrita, que essa criança não sabe colocar uma jaqueta, que essa criança não põe essa calça. Não, gente, ninguém deixa essa criança, nunca ninguém dá tempo para essa criança. Demora para a criança aprender a colocar uma calça sozinha, demora, gente. Só que se a gente nunca for deixando essa criança ser autônoma naquilo que ela é capaz de acordo com a idade dela, essa criança nunca vai ser. Ela não vai acordar, como disse aqui o Paulo Freire, e ninguém amadurece de repente aos 25 anos. É um processo. Então, por isso que a gente já vai falar, a gente já vai trabalhar aqui. Já devia muitas coisas terem sido trabalhadas antes, né? Porque aqui a maioria das atividades que eu dou fala sobre, para as crianças da pré-escola, já é ensino fundamental 1, né? Então, é pré-escola, saindo da pré-escola, entrando no ensino fundamental 1. Então, a gente pressupõe, né, pelo amor de Deus, que essas crianças já fazem bastante coisa sozinhas, que essas crianças já saibam ir ao banheiro sozinha, que essas crianças já saibam colocar o sapato sozinha. Então, voltando aqui à autonomia, no livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire aponta a ideia de autonomia como um processo gradual que se dá diariamente do verbo todos os dias, tanto em casa como na escola. Então, a autonomia, a criança, ela está habituada, infelizmente, que avistam, então o pessoal vai lá, pega a roupa, mete na criança, que pega a criança, dá banho na criança, dá comida na boca da criança. Tem que arrumar os brinquedos? Não, deixa que eu faço, que isso vai muito mais rápido. E daí dá uma brigaiada,
e meu Deus do céu, ai, não vou, porque, ai, não, Deus que me livre como dá problema, até essa criança se trocar, já deu meia-noite, a gente não saiu de casa. Então, todo mundo vai fazendo tudo para a criança. É só em casa? Muitas vezes, pelo hábito que a gente tem de já dar uma resposta, já arrumar uma solução rápido, a gente corta essa autonomia da criança. A gente não dá um tempo para ela poder pensar, para ela refletir, para ela concluir. Isso é, dentro da sala de aula, é um tema que a gente tem que ficar esperto, tá legal? Por quê? Porque a autonomia, que como está escrito aqui na minha anotação que eu fiz, que eu estou compartilhando com vocês que estão comigo aqui no YouTube, a autonomia, a gente está habituado que todo mundo faz tudo para as crianças, mas a uma determinada altura, essas tarefas, elas têm que ser responsabilidade pessoal. A criança, ela tem que saber que aquilo ela já tem que saber, porque ela tem que desenvolver a sua autonomia como um ser independente, assim como a sua autoestima e a sua autossatisfação. Então, uma pessoa que está fazendo tudo para essa criança, não está deixando que ela trabalhe também a autoestima dela e a autossatisfação, de ela tentar, dela conseguir. Então, é importante que a criança, conforme vai crescendo em idade, ela vai se tornando cada vez mais autônoma, de acordo com a sua idade. Então, na educação, quando a gente fala na educação, a autonomia da criança, ou a autonomia do aluno, que é o nosso caso na escola, revela a capacidade de organizar sozinho os seus estudos. Então, eu vou repetir. Na educação, a criança ou a autonomia do aluno, ela revela a capacidade deste aluno de se organizar sozinho, de organizar sozinho os seus estudos. É responsabilidade da criança fazer a lição de casa. Ela não tem que chegar na escola e falar assim, eu não fiz a minha lição de casa porque a minha mãe não falou que eu tinha que fazer. Sua mãe não tem que saber, sua mãe não tem que falar. É responsabilidade sua. E a criança tem que saber disso. E o professor tem que falar isso, que não é responsabilidade do pai, é responsabilidade do aluno, é responsabilidade da criança. Ela é a capacidade de organizar sozinho os seus estudos sem total dependência nem dos pais e nem do professor. Então, porque essas crianças, elas não têm que também sempre achar, sempre espera, né, que alguém mande ela fazer, porque sempre foi assim, né? Alguém manda, ela vai lá e põe a blusa nela. Então, ela está sempre esperando que alguém vai falar o que ela tem que fazer. Ela não tem autonomia zero, porque ninguém dá isso para ela, né? Então, olha lá, professor, hein? Então, ela tem que saber que ela tem que organizar os seus estudos sem total dependência nem do pai, nem de professor. Ela tem que administrar eficazmente o tempo de dedicação no aprendizado. Gente, parece um bicho de 7 cabeças, né? Você fala, agora uma criança de 6 anos vai saber fazer a lição de casa sozinha. Tem que saber, gente. Tem que saber. A criança, ela tem que saber que ela tem lição de casa e que ela tem que se organizar e ela tem que sentar e ela tem que fazer. Isso se chama autonomia. E a criança, ela não vai saber resolver isso quando ela estiver na faculdade. Se ela não desenvolver isso agora, no jardim da infância, na educação, no ensino fundamental, quando ela chegar nos 25 anos, como disse o Paulo Freire, ela não vai ter essa capacidade. Por isso que a gente tem que treinar, 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 treinar. Cada idade, essa criança ela tem que ser autônoma em alguma coisa. Cada idade tem a sua. Então, ela também tem que saber se organizar e ela tem que saber também escolher quais são a forma mais eficiente e quais são as fontes disponíveis que ela tem e que ela é capaz de gerir sozinha para fazer a determinada atividade que foi esperada por ela.
Então, anota aí. O que é autonomia? É a capacidade de se organizar sozinho, sem total dependência nem de professor, nem de pai ou mãe, e ela é capaz de administrar o seu tempo. Então, ela que tem que saber que se ela ficar muito tempo na frente da televisão, não vai dar tempo de fazer a lição. Ela que tem que saber, entendeu? Ela não tem que esperar que alguém diga para ela. E daí ela tem que escolher o que ela precisa para resolver aquela tarefa que foi dada a ela. Por quê? Porque as tarefas que são direcionadas a ela são tarefas que elas são capazes de fazer. Afinal de contas, é isso. Bom, a autonomia, ela é um dos pilares da educação integral. Ahá, lembra que eu falei que a gente ia falar sobre a educação integral? Então, entende-se que para desenvolver todas as potencialidades e dimensões de uma pessoa, é preciso garantir sua independência dentro do processo educacional, tá? Então, o que é isso? Educação integral. Na concepção da educação integral, o conceito pode ser entendido como a capacidade de elaborar uma reflexão crítica. Ai, como a gente está precisando disso nos dias de hoje, hein? Capacidade de elaborar uma reflexão crítica diante da realidade e do conteúdo apresentado. Olha como uma coisa está sempre interligada com a outra. Deixa eu te perguntar aqui uma coisinha. Você já deixou o seu joinha? Você que está aqui no Face, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Insta, cadê aquele seu joinha? Para que eu preciso de um joinha? Eu preciso de um joinha, por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo, ele é um conteúdo que faz a diferença na vida das pessoas, que ele é um conteúdo que ele agrega valor. Se você acha que esse conteúdo é um conteúdo que agrega valor, deixando aquele joinha, hein? E o projeto? Ah, lá vem Daniele falando do projeto. Então, o que eu te falei? Eu falei que a gente ia falar aqui sobre o que é, então, autonomia. A gente falou sobre o que é uma educação integral. E agora eu vou falar do projeto. Por que eu sempre falo do projeto? Porque, para mim, o projeto, ele é o quê? Ele é uma alegria na vida do professor. Por quê? A alegria de trabalhar com projetos é que faz com que um projeto tenha você desenvolve, dentro do projeto, você desenvolve diversas habilidades e você desenvolve diversas competências, tudo no mesmo tema. É o que eu sempre costumo dizer, é como uma série boa do Netflix, é como uma novela, aquela novela que você sempre quer saber o que acontece com os personagens. Então, a gente tem sempre um tema principal, que é o foco principal que a gente vai trabalhar dentro daquele projeto, que geralmente é acompanhada de uma história, que é para ficar bem novela, para ficar bem Netflix mesmo. Então, a gente tem uma história e tem os personagens. Então, você pode, por exemplo, contar, pode ser um conto como Os Três Porquinhos, como pode ser um projeto dos músicos de Bremen, ou como um projeto que eu já mostrei, que tem todinho esse projeto lá no canal, inclusive com cadernos de atividades para você aplicar. A gente tem lá também, e é o do Grúfalo, né? Tá tudo lá. Inclusive, eu mostrei nesse projeto inteirinho como é que se conta uma história dentro de um projeto, porque também tem uma maneira certa de você contar uma história. Por quê? Porque um projeto, ele dura pelo menos um bimestre, tá? Então, é um bimestre que aqueles personagens daquela escola, daquela história, estão sempre acompanhando essas crianças. E não importa qual é a história, o importante é que haja uma história, que essas crianças possam vivenciar com esses personagens
diferentes aventuras que eles podem vivenciar, diferentes perrengues que vão aparecendo no meio da história e a gente tem que ajudar. Então, é sempre, por isso que também é muito legal trabalhar com a história, entendeu? E as crianças sempre têm que ajudar os personagens a resolver esses problemas. Agora, outra característica de trabalhar com um projeto é que essa história, como eu disse antes, ela não é contada de uma vez só, num dia só, é tipo várias novelas, tipo vários capítulos, como uma novela. Eu, por exemplo, só trabalho aqui no Construir Caminhos com projetos que desenvolvem as competências socioemocionais. Então, por exemplo, hoje a gente está falando do tema autonomia. E esse tema autonomia, ele faz parte de um projeto que daí tem uma história principal e esse projeto, ele tem duração de 1 bimestre, como eu te disse, tá? Então, hoje eu vou te mostrar algumas atividades que fazem parte deste projeto que eu desenvolvo autonomia. Na segunda-feira, eu te mostrei uma parte do projeto que eu trabalho, que desenvolve, onde o foco é a empatia. Daí o outro foi o foco que era a diversidade. Então, o meu foco principal é sempre as competências socioemocionais. Agora, é só isso que eu vou falar? Não. A gente também vai desenvolver a matemática, a gente vai desenvolver a coordenação motora fina, a gente vai desenvolver todas as outras habilidades, elas caminham junto. Afinal de contas, a gente está aqui 1 bimestre trabalhando com esse tema. E é por isso que eu sempre falo que trabalhar com projeto, ele é mágico. Ele possui essa magia do menos é mais e melhor. Pois é. O menos, ele refere-se a o professor tem menos, o professor investe menos tempo preparando a aula e o professor investe menos tempo estudando a BNCC. Então, esse menos é menos tempo preparando a aula, menos tempo estudando a BNCC. O mais, ele refere-se a, dentro de um projeto, você vai ter mais atividades que contemplam todas as competências socioemocionais e as 10 competências gerais que estabelece a BNCC. Eu falei que é mágico. Você vai ter muito mais jogos e brincadeiras que desenvolvem a numerologia, que desenvolvem a alfabetização, mas o passo a passo da alfabetização, que desenvolve as ciências, as competências emocionais, que desenvolve as artes, enfim, todas essas habilidades que estão planejadas que dentro de um currículo, e desenvolve o protagonismo, que é a autonomia. Protagonismo do aluno, a autonomia do aluno, que é o que eu estou falando. Qual é o tema de hoje? A autonomia. Qual é a vantagem de você trabalhar num projeto? Você também trabalha esse protagonismo, que além dele ser autônomo, porque autonomia, o que a gente falou lá no começo? A autonomia a gente desenvolve diariamente do verbo todos os dias. Então, é importante que você tenha planejado, que você tenha dentro do seu planejamento atividades que desenvolvem o protagonismo do aluno para que ele desenvolva a autonomia dele. Então, eu já falei, menos é mais. E agora, e melhor? O que o melhor ali se refere? O melhor é porque você vai trabalhar melhor, porque a qualidade da sua aula vai ser melhor. Afinal de contas, está tudo ali, as coisas, elas fluem. Não é que você chega cada dia com um tema que você pegou de um livro que você juntou e daí você deu uma amarrada Frankenstein. Não, não é um tema Frankenstein, é um tema que flui, né? É um Netflix, série boa da Netflix, tá tudo bem amarradinho. Então, você vai trabalhar melhor, apesar de trabalhar menos. Você vai trabalhar
melhor, apesar de trabalhar menos. Você vai ser mais eficiente, porque dentro do projeto está tudo o passo a passo. O passo a passo. Então, começa aqui, próximo passo, entendeu? Não é aquelas coisas que você sai pegando e junta lá, não. Tá tudo lá. Então, você vai ser mais eficiente, vai sobrar mais tempo para você vai ter uma vida melhor, porque você vai ter tempo para você. Você vai fazer um trabalho eficiente e vai sobrar tempo. Caraca, é ou não é mágico? E, consequentemente, você vai ser reconhecido e você vai ser valorizada. Por quê? Você fazendo um trabalho melhor, é lógico que você vai ser mais reconhecida. Então, vamos lá, dando aquela continuidade, agora que você está contextualizado, agora que você já entendeu o que é autonomia, o que o Paulo Freire fala da autonomia no seu livro da Pedagogia da Autonomia. Agora você já entendeu como é que você vai desenvolver isso, que é um processo e que você vai desenvolver isso, e quando você trabalha com um projeto, você já tem esse passo a passo. Vamos agora à atividade. Então, papel e caneta na mão, que agora a gente vai dar aquela anotadinha. Então, desenvolvendo estratégia pedagógica para desenvolver a autonomia. Qual é a nossa atividade? A atividade, ela vai ser o que eu chamo de portfólio. Agora, o que eu digo, o que eu chamo de portfólio? Como eu trabalho com um projeto, então eu já tenho sempre na minha cabeça as atividades que eu vou fazer. Para quê? Para quando eu chegar no final do ano, que eu sei que no final do ano eu tenho que chegar com as crianças até aqui. Então, eu já sei. E o que eu faço? Eu vou juntando durante todo o ano letivo essas atividades que eu faço extra para o projeto, para o portfólio, porque depois vira um livrinho super lindo para a criança, que daí já fica um livrinho, o presente de despedida de final de ano. E daí aquela criança, ela pode estar sempre revisando e falando, olha, nossa, eu gostava disso quando eu era criança. Nossa, então eu acho isso muito, muito interessante, porque acompanha a vida da criança, né? A criança vai vendo, nossa, olha o quanto eu já aprendi. E vai ser essa a ideia, porque a autonomia, ela se desenvolve todos os dias e as crianças vão sempre crescendo. Então, nesse portfólio, como é que você vai introduzir ele com as suas crianças? Então, num primeiro momento, o professor, ele vai fazer um brainstorming, uma chuva de ideias com os seus alunos, com as próprias crianças. Então, você vai perguntar para as crianças, essa atividade eu escolhi exatamente porque ela dá para fazer agora na aula remota, e dá para fazer muito bem, e os pais vão te agradecer. Por quê? Então, a gente vai perguntar para as crianças quais são as atividades que fazem parte da rotina dela. Então, assim, o que faz parte da nossa rotina? Bom, então a gente levanta, daí quando eu levanto, eu escovo os dentes, ou tem gente que levanta e vai tomar banho, daí cada um vai primeiro pensar para si mesmo, você vai lá, você dá 5 minutinhos para cada criança pensa, volta e vamos pegando as atividades. O que você faz quando acorda? Daí você vai tomar café, que horas que vai dormir, piririm, pororó. Dessas atividades que fazem parte da rotina, quais você já sabe fazer sozinha? Por exemplo, você já sabe comer sozinha? Porque eu boto fé que tem criança de 5 anos que a mãe ainda dá comida na boca. Por quê? Porque faz muito sujeira. Não, gente. Não. Se a criança não aprender, se a criança não fizer a sujeira, ela não vai aprender. Então, ela vai continuar com 6 anos, com 5 anos, e ela ainda vai estar fazendo sujeira, porque ninguém deixou ela treinar. Então, já estamos aí na autonomia. Então, a gente já está fazendo aqui o que ela consegue fazer em casa sozinha. Então, quais dessas atividades você faz sozinha? Daí, cada criança vai falar, eu já escovo os dentes sozinha. Eu já tomo banho sozinha. Eu sei comer sozinha. Eu durmo sozinha no meu quarto. Tudo coisas que é interessante também para as crianças, por exemplo, que não comem sozinhas, para elas saber. Porra, velho, pensava que toda criança a mãe dava comida na boca. Eu sou o único
dessa sala que a mãe dá ainda comida na boca, entendeu? Então, para a própria criança perceber e falar, ups, isso não tá certo, porque todo mundo que tem a minha idade consegue, então eu também tenho que conseguir. Então, a gente fez isso. Então, primeiro a gente perguntou para as crianças quais são as atividades que fazem parte da rotina, daí segunda, o que você já faz sozinho, e daí o terceiro é o que você ainda precisa de ajuda. Então, a criança tem que pensar, porque também tem aquela criança que é sem noção total e ela fala, eu faço tudo sozinha. Ah, você cozinha? Não, né, gente? Você não cozinha, né? Porque uma criança de 5 anos não vai cozinhar, daí a criança, não cozinha. Né, gente? Pensa, criança também tem que saber, ela também tem que ter essa capacidade de saber que, ela não tem que ser a melhor em absolutamente tudo, sem critério nenhum, e que sim, existem critérios. Bom, obviamente eu tenho 5 anos, obviamente eu não cozinho, e está tudo bem, né? Porque essa atividade eu ainda não faz parte da minha competência. E tá tudo bem, eu não tenho que sair falando para todo mundo que eu faço tudo e eu sou o melhor. A gente tem tanto aquela criança que sempre eu faço tudo e eu sou a melhor, e tem aquela outra que, não faço nada, tinha que fazer. E aquela que nem sabia, né? Você pergunta, qual é a sua rotina diária? Cri, cri, cri. O que você faz quando você acorda? Cri, cri. Que nunca prestou atenção, né? Então a gente faz opa, acorda para a vida, presta atenção. Então a gente já fez esse brainstorming, a gente já fez essa chuva de ideias e a gente já anotou, então, quais são as atividades que fazem parte da sua rotina, quais delas você já faz sozinha e quais delas você ainda precisa de ajuda. Muito bem. Daí, num segundo momento, que daí você vai ver, dependendo do tamanho da sua sala, isso demorou muito, isso demorou pouco, pode ser que você já possa fazer agora, pode ser que você possa fazer depois. Num segundo momento, a gente vai fazer os desenhos referentes às atividades que as crianças já fazem sozinhas. Então, agora a criança vai pegar e vai desenhar. Não sabe desenhar? Pensa em uma coisa que você já consegue desenhar, como é que você consegue desenhar isso, ou se você está em casa, você desenha e depois você pede para alguém escrever para você. Mas assim, não consegue? Pensa, gente, se esforça um pouquinho que a gente vai conseguir desenhar, vai dar tudo certo, você vai ver. Então tá, aqui é bastante importante lembrar de realmente todas as atividades que fazem parte da rotina, inclusive dormir, inclusive higiene pessoal, o horário de brincar, tá? É super importante. Por quê? Porque a gente está treinando a autonomia dessa criança. E qual é o nosso objetivo? Onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar quando essa criança for para a escola, ou se essa criança já está no ensino fundamental 1, que essa atividade serve tanto para pré-escola quanto para o começo do ano letivo. Para que essa criança, ela perceba que, sim, ela é uma criança, mas já existem muitas atividades que é responsabilidade dela e que ela tem que se responsabilizar, sim, e a gente quer que ela consiga organizar, que ela tenha consciência dessa rotina diária e que ela tenha consciência de que ela tem que organizar a rotina dela para ela fazer a lição de casa e para mais tarde ela organizar a vida dela para ela estudar, tá? Então é isso que a gente quer chegar. Para isso, a gente tem que primeiro ter a consciência da nossa rotina diária. Então, a hora que eu acordo, o que eu faço primeiro? Primeiro eu escovo os dentes, tarará. Daí, depois disso, levantar, o que eu faço? Depois, até a hora que eu vou dormir. Como é a minha rotina, tá? Então, nesse segundo momento, a gente vai fazer um desenho para cada rotina. Dá seu jeito. Não sabe desenhar? Faz lá um símbolo. Pede, agora que se você está em casa mesmo, pede para sua mãe, pede para um adulto te ajudar, então, a escrever embaixo, mas faz um desenho, faz um símbolo. É importante que a criança se esforce. Então, a gente colocou todas as atividades da rotina. Muito bem, então a gente já trouxe para a criança essa clareza na cabeça dela
que tem uma atividade, que tem uma rotina, que não é só na escola que a gente tem uma rotina, que daí a primeira aula, a segunda aula, recreio, tarará. Não, em casa a gente também tem uma rotina. E essa rotina é importante. Então, a gente já fez. Daí vai passar... daí depois a gente vai fazer um calendário semanal e a gente vai distribuir todas as atividades que precisam caber dentro desse calendário, né? A gente tem que planejar isso. E a gente já começa assim, desde criança, gente. Como disse Paulo Freire, não é aos 25 anos que o dia a pessoa acorda e fala: oh, meu Deus, como eu tenho autonomia, oh, meu Deus, como eu sou uma pessoa que sabe organizar os meus dias. Ninguém acorda assim, é um processo. Então, a gente já inicia esse processo no jardim da infância. Quanto antes a gente iniciar, mais esse adulto vai ser beneficiado depois. E assim, bom, a gente conhece pessoas que são caóticas porque nunca foi introduzido isso, nunca foi ensinado, e o quanto que a gente se dá mal, né, na vida de adulto com a nossa falta de organização, né? Então, então agora vai fazer com a criança, de preferência numa folha A3 ou numa cartolina. Então, de segunda a domingo, quais são as atividades? Essa criança tem um hobby, agora acho que ninguém tem nada, não tem hobby, não tem nada, mas pensa nisso. Daí, num outro momento, cada um vai apresentar o seu calendário e vai dizer quais são as atividades que já sabe sozinho, e daí a gente vai comparar isso em dupla. De preferência, seria legal, eu não sei qual tipo de plataforma que vocês têm. Eu sei que na plataforma do Team, da Microsoft, você pode fazer salas. E você pode dividir as crianças em grupo, onde as crianças, elas podem falar entre elas mesmas. Não sei. Mesmo para um momento depois, você pode também usar essa atividade, então já fica na sua cabeça isso. Então, no próximo momento, a gente vai mostrar as nossas atividades. E se eu tenho 30 crianças, cada criança fica aqui na frente e fica falando, haja paciência. Então, a gente divide em pequenos grupos e cada um fala com o outro. O importante é que a criança já perceba: olha, eu também acordo e vou escovar os dentes. Olha, ele acorda e vai tomar banho. Só para saber quais são as rotinas que existem, só para saber como as pessoas vivem, só para saber que existem pessoas que já sabem isso, outras que ainda não, está tudo bem. A gente não vai comparar quem é o melhor e quem é o pior. Não existe nem melhor, nem o pior, nem o certo, nem o errado. Existe diferente. Cada um tem diferente, cada um se organiza de um jeito. Que bom, tudo muito que bem, foi organizado o seu calendário. Então, agora a gente vai ver como é que foi essa semana. Então, agora a gente vai deixar que essas crianças, vivam essa semana, vivam este semanário e vejam o que funcionou, o que não funcionou. Você também pode escolher se coloca um adesivo, pinta, não faz nada, fica a critério de você, professor. E depois de uma semana, isso já vai estar planejado lá no seu planejamento, que vamos ver como é que foi a sua semana. Então, a gente vai ver o que foi feito, o que não foi feito, quais foram os imprevistos que aconteceram, porque imprevistos acontecem, né? Às vezes a gente planeja tudo e imprevistos acontecem. Daí isso foi até o tema de ontem, da frustração, que a gente planejou alguma coisa e não deu certo, então a gente se sente frustrado. E a gente vai conversar sobre a semana, como é que ela foi. Depois da gente ter discutido, então, com todas as crianças como é que foi a semana, para ver o que faltou, a gente pode também falar alguma sugestão, porque pode ser que alguém falou assim: eu tinha planejado fazer um monte de coisa, e daí viu que não dá para fazer tudo, né? E daí, poxa, eu nem consegui fazer, eu queria ter pintado, lá sei o quê, brincado de Lego, nem deu tempo. Vamos conversar? Por que será que não deu tempo? Alguém tem uma sugestão? Alguém tem uma ideia? Alguém tem alguma coisa? E vai sempre
discutindo isso e aprendendo tanto a refletir, aprendendo a dar sua opinião e aprendendo a se organizar e a criar essa autonomia. Então, aqui é super importante que o professor se lembre, esteja anotado para ele rever este semanário após uma semana, porque agora a gente vai dar a sequência. E se você ainda não deu o seu joinha, gente, aproveite esse momento, dá o seu joinha, hein? Terceira semana. Tá vendo? É a mágica do trabalhar no planejamento, de trabalhar com projeto, né? Porque tá tudo ali encaixadinho, tudo uma atividade já tá conectada com a outra. Quando você trabalha Frankenstein, que pega uma atividade aqui, a outra aqui, a outra aqui, eu fico me perguntando o que você é? Você é professor ou você é bombeiro? Porque você está sempre apagando incêndio. Faz com projeto, gente, um passo depois do outro. Tudo interligado. Daí, olha só, uma atividade extremamente importante que é trabalhar autonomia com as crianças, a gente já está na terceira semana. Né? Lembra que eu falei que um projeto dura em média um trimestre? Então a gente está na terceira semana e vai ser a nossa próxima atividade. Então a gente já teve as atividades rotineiras, a gente já conseguiu, aprendeu um jeito de colocar tudo aquilo que a gente quer fazer, que a gente quer desenhar, que a gente quer pintar, a gente quer brincar, andar de bicicleta, tiririm, tororó. Sim, ok. Então hoje eu fiz isso. Eu posso pensar. Legal. As próprias crianças dão ideias. Gente, quando você deixa as crianças falarem, vem umas ideias que você fala, oi, que nem eu tinha pensado. É muito legal, é muito interessante. Terceira semana, agora o que você vai fazer? Agora eu quero saber, nesse interim, né, que passaram-se 3 semanas, quais eram atividades que você antes não fazia sozinho e agora você faz? Então, né, que lembra que eu te falei que tem aquela criança que a mãe com 5 anos de idade dá comida na boca ainda da criança, porque faz sujeira, aí demora muito. Daí a criança não aprende, mas daí a criança já viu que, porra, velho, todo mundo come sozinho. Então a criança muito provavelmente quer também comer sozinha. Então a criança fala: antes eu não conseguia comer sozinha, agora eu como sozinha. Bravo. Entendeu? Antes eu não escovava os dentes antes, eu sempre esquecia de escovar os dentes antes de dormir, mas agora eu escovo os dentes todos os dias antes de dormir, entendeu? Então, quais foram as atividades que você não fazia sozinho antes e agora você faz? Então, qual foi o processo, né? Quais foram as atividades que você não conseguiu fazer semana passada, mas agora você conseguiu se organizar para fazer essa semana? Então, o que deu certo e o que deu errado? Aconteceu algum imprevisto? Os imprevistos acontecem. E daí, como é que você reagiu? O que você sentiu? Então, a gente vai trazer isso para a nossa roda e a gente vai trazer isso bem vivo para a nossa criança. E daí, para a gente protocolar isso, agora, essa semana, você vai desenhar, então, quais foram as atividades que você conseguiu fazer, por exemplo, ou quais foram as atividades que você mais gostou. Daí você pode conversar com as crianças e pedir o que você quer desenhar, você pode dar várias dicas, conversa e concluir com elas o que elas querem desenhar, o que elas querem deixar protocolado. Agora a gente vai entrar na quarta semana. Ai, que atividade boa! Olha como ela rende. Oh, alegria! Oh, alegria! Quarta semana. A gente vai refletir agora de novo com um grupo que deu certo e o que precisa ser melhorado. O que falta ainda que você ainda não conseguiu? Como é que foi a semana para os seus outros colegas da sala? E alguém tem alguma sugestão para dar para o coleguinha que ele não conseguiu fazer ainda sozinho? Por exemplo, a criança pode falar: eu não consigo lavar o meu cabelo sozinha. Daí pode ser que, por exemplo, as meninas, principalmente, dependendo do cabelo, se é um cabelo longo, se é um cabelo bom, que nem o meu, se é um cabelo que tem muito cabelo para uma cabeça, que lavar o cabelo é uma coisa difícil, e daí uma criança pode falar: mas você sabe que daí eu tentei, eu consigo, e eu tentei, eu faço assim, dá uma dica, entendeu? E daí pode ver e vamos deixar as crianças conversarem, e vamos deixar que as crianças
se dê sugestão. A melhor coisa possível em todas as vezes que a gente estiver conversando com as crianças e você fizer alguma pergunta para as crianças, você, ó, fecha sua boca. Que a gente tem a mania de já querer dar aquela sugestão. Então, você joga a pergunta para as crianças e você fecha a boca e abre os ouvidos. E mesmo que demore, hoje mesmo na sala a gente está fazendo uma atividade sobre a Páscoa e daí eu perguntei, lembra que a gente falou na outra aula passada, qual é mesmo a diferença da lebre e do coelho? E daí eu vi que as crianças estavam assim, mas elas estavam pensando, sabe? Porque você percebe na fisionomia a cara da criança, cri, 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 cri. E você percebe a fisionomia da criança que tá, ai meu Deus, o que era? Como é que era? Demora, gente. Eu falei, gente, tá tipo demorando, né? Será que eu já falo ou será que eu espero? Daí eu falei, não, vou esperar. Daí o menino lembrou. E daí quando eu falei, daí ele, uau, né? Foi aquele momento, uau. Então, professor, fecha a boquinha e deixa que as crianças resolvam os problemas, que as crianças tragam ideias, que as crianças tragam sugestões e deixa, porque demora. Quando a gente pergunta assim, o que deu errado? Ninguém quer falar o que deu errado, entendeu? Porque é aquela tal história, precisa de muita coragem. E às vezes eu falo isso também, quando eu pergunto e ninguém quer falar, eu falo assim: precisa de muita coragem para assumir que deu alguma coisa de errado, que você planejou uma coisa e que deu errado. E daí eu não dou nenhuma sugestão, eu não falo assim como nesse caso, eu falo assim: o que deu errado? Você, por exemplo, se esqueceu de escovar os dentes, eu não falo nada, eu só pergunto: o que deu errado? Fecha a boca, deixa as crianças pensarem. Se você vê que a criança está meio ressabiada, você fala, precisa de bastante coragem para assumir que uma coisa deu errado. E daí sempre tem alguma criança que fala. E a primeira criança que fala, daí você abre a sua boca para elogiar e você fala, parabéns. Você foi a primeira a falar. É bem difícil a gente assumir que a gente fez uma coisa errada ou que a gente planejou uma coisa e que essa coisa não deu certo. Parabéns. Você foi a primeira que falou. Das outras que já ficam com aquele ódio porque elas não falaram primeiro, entendeu? E não ganhou parabéns. Então, é uma maneira de você incentivar. Então, fecha a boca, só faz a pergunta e escuta o que eles estão falando. E deixa eles falarem, entendeu? Só se você vê que estão respondendo umas coisas bem tortas, daí você fala, e se a gente fizer, você vem com uma sugestão, mas só em último caso. Deixa as crianças falarem. Porque a gente está aqui treinando o quê? Qual é o nosso foco? Autonomia. E uma criança, para ter autonomia, para ela ser o protagonista, para ela ser bem-sucedida, tanto na vida pessoal quanto na vida escolar, e essa criança ainda tem uma longa vida escolar pela frente, que eu não queria nem estar no lugar dela, ela precisa saber pensar, ela precisa ter autonomia, ela precisa saber refletir. Se a gente está sempre fazendo por ela, ela não aprende. Lembra do Paulo Freire, essa criança não acorda aos 25 anos e fala, uau, do nada eu sou uma pessoa organizada. Não é, é um processo que acontece diariamente do verbo todos os dias. Anota aí. Tá? E agora eu quero saber você. O que você aprendeu aqui hoje? O que você trabalha com as suas crianças? Você tem alguma atividade que você acha que serve também para trabalhar com autonomia, para trabalhar autonomia com as crianças? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações que eu trouxe hoje para vocês. Espero que vocês possam e que vocês façam essa atividade com as suas crianças agora na aula remota e que eu tenho certeza que os pais vão ficar muito felizes de ter crianças autônomas, crianças que dão aquela ajudada em casa, porque quando elas reparam que as outras fazem, ela também quer fazer. E isso, gente, é importantíssimo para a vida dessas
crianças em casa, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Tá legal? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui todo esse tempo. Outra coisinha que eu vou falar para a gente não se esquecer, que lá no grupo do Facebook, no grupo do Instagram, no YouTube tem vídeo todos os dias, terças e quintas tem vídeos novos no canal. No Face e no Instagram tem um monte de dica, tem leitura, tem agora na época da Páscoa, tem um monte de atividade da Páscoa que eu tô colocando lá, as coisas que eu tô fazendo com as minhas crianças, as coisas que eu já fiz. Gente, aproveitem. Aproveitem que tem bastante coisa interessante, tá legal? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.